Olá, meus queridos irmãos. Estamos terminando o nosso estudo de Gálatas e esta aula é um fechamento ao livro. Agradeço a paciência dos irmãos, agradeço principalmente a todos aqueles que cooperaram, os professores, as professoras, que cooperaram com estas aulas. Foi muito proveitoso e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a importância do livro de Gálatas. E hoje vamos fazer um fechamento, amarrar o livro de Gálatas na sua verdadeira mensagem. Como nós dissemos na introdução, e foi estudado durante todo esse período, o livro de Gálatas foi uma carta que Paulo escreveu a uma heresia que estava correndo na igreja. E o fundo dessa heresia é que quando Paulo voltou da sua primeira viagem numa região dos Gálatas, um grupo de judeus chamados judaizantes, pelos que se opunham a eles, começou a ensinar que a salvação que Paulo pregava era muito simples. Faltava alguma coisa. Então eles começaram a dizer que para nós ser salvos nós dependíamos não só da fé em Cristo, mas também precisávamos obedecer à lei de Moisés. Fazer os rituais judaicos, circuncisão, comer aquela comida especial, sem carne de porco, alguns animais não podiam, certas aves não podiam, frutos do mar, e seguir as festas e as datas especiais judaicas. Na verdade, o que eles diziam que para alguém ser um cristão também precisava se tornar um judeu, um prosélito judeu. Paulo, quando ouve isso, ele fica chocado, escreve a carta de Gálatas. Ele vai responder às questões que esses inimigos da teologia de Paulo, a primeira questão que eles colocavam é que Paulo não era um apóstolo verdadeiramente. Ele não tinha convivido com Cristo, por isso ele não tinha as credenciais de apóstolo. A segunda questão que eles colocavam é que Paulo tinha uma mensagem muito simples, que estava tirando coisas importantes, porque Paulo queria ganhar mais discípulos com isso e fazer a igreja crescer de uma forma facilitada. E a terceira é que essa mensagem de Paulo faltava o elemento que era a santificação. Porque se a pessoa não precisava fazer nada, como que era feito a santificação? Essas eram as questões que Paulo tinha que responder. Como vimos, Paulo vai trabalhar com essas três questões nos seus 6 capítulos do livro de Gálatas. No 1 e 2, ele vai trabalhar a defesa do seu apostolado. Vai mostrar que a sua mensagem tem um peso e que ela é realmente uma vinda de Deus. Como que ele coloca no capítulo 1, que é o seguinte: ele não recebeu de ninguém, ele não recebeu de nenhuma pessoa. Deus diretamente ensinou a Paulo. Os estudiosos, como nós vimos lá, acreditavam que Paulo ficou 3 anos no deserto ensinado pelo próprio Cristo. E que também ele vai falar, já no finalzinho do capítulo 1, e que ele foi confirmado pelos apóstolos Pedro, Tiago, João, que eram chamados colunas, os principais, confirmaram a mensagem dele. E deram um sinal de aprovação e mandaram ele para os gentios enquanto eles iam para os judeus. E ele vai mostrar tanta força que tinha a mensagem dele, que até o próprio Pedro, que era considerado um dos principais, quando cometeu um erro no aspecto de salvação, que ele se afasta com vergonha dos judeus e começa a agir de uma forma que Paulo considera hipócrita, Paulo dá uma bronca na frente de todo mundo. Paulo fala: você diz que os gentios não devem viver como os judeus, mas você obriga os gentios a viverem como eles. Então, e Paulo, nesse capítulo, dá aquele versículo que é muito conhecido, que praticamente é a cerne de todo estudo. Ele diz que eu estou crucificado com Cristo, e agora quem vive não sou mais eu, quem vive é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu levo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No capítulo 3 e 4, ele expõe a sua teologia. A teologia do Evangelho é um resumo da teologia. Diante da loucura que os Gálatas estavam cometendo, ele fala: insensato é a palavra de loucura. Ele apela primeiro para a experiência que os Gálatas tinham. Ele fala assim: olha, mas como é que vocês receberam essa fé de vocês? Vocês receberam enquanto estavam praticando obras da lei? Ou não foi quando nós pregamos que
que vocês receberam o Espírito Santo? Ou não foi da pregação de Cristo que vocês viram sinais e milagres acontecendo? Depois ele apela para a Bíblia. O judeu dava muita importância a essa questão de ser descendência de Abraão. Tanto é que a primeira frase que eles falam para Jesus, nós somos filhos de Abraão. E Paulo fala, vocês são filhos de Abraão? Então vamos ver o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele era circunciso quando ele recebeu a promessa de que ele seria a bênção para todo mundo? Não, não era. Ele foi circuncidado no fim da vida dele. A lei existia? Não, a lei foi surgir 430 anos depois. Então a promessa foi feita muito antes que existisse lei, existisse regras, existisse códigos, existisse circuncisão ou qualquer outra coisa. Abraão recebeu aquilo gratuitamente, recebeu diretamente de Deus. Enquanto a lei foi dada através de Moisés, através de anjos, a lei foi dada a Abraão diretamente de Deus. Quando Paulo fala isso, eles fazem a pergunta, peraí, tudo bem, então para que serviu a lei? Deus mudou de ideia? Deus errou quando fez a lei? Ou então Deus progrediu a forma de salvação, ele melhorou? E Paulo vai explicar para que serviu a lei. A primeira coisa que Paulo coloca bem claro é o seguinte, a função da lei foi única e exclusivamente mostrar a nossa incapacidade de seguirmos o padrão de Deus. Deus tem um padrão tão alto, tão elevado, que nós como homens não conseguimos seguir esse padrão, porque é o padrão da sua santidade. Então Deus tem vários padrões que até nos 10 mandamentos, que é a parte mais simples da lei, já nos dificulta. Quem de nós não tem inveja? Quem de nós nunca teve um pensamento impuro? Quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca pensou em matar? Então, quem de nós conseguiu cumprir toda a lei? Ninguém. Tiago lembra bem disso, olha, quem quebra um mandamento, quebra todos. Então, nenhum homem consegue seguir a lei. E também, para exemplificar qual era a função da lei, Paulo usa uma série de figuras de linguagens. Ele mostra primeiro, a lei ela tinha uma função de resguardo. Nós falamos na lição no capítulo 3 que ela resguardava, era como um soldado, um carcereiro que estava cuidando de um grupo. E esse resguardo, como nós até falamos naquela aula, era uma forma de proteger o povo da imundícia, da idolatria, da iniquidade que estava em redor do povo judeu. Era uma forma de dizer, olha, todo mundo faz assim, mas o que eu queria é que vocês fizessem assim. Então foi um resguardo que a lei deu. Um resguardo que mostrava que apesar de vocês não poderem cumprir isso integralmente, mas eu tenho um padrão que não é o padrão que as pessoas, que o mundo inteiro está seguindo. A segunda figura de linguagem que ficou no capítulo 3 é a figura do aio, que é aquele que cuidava e levava as crianças até a escola. A lei também era isso, ela cuidou do povo de Israel e foi ensinando o povo de Israel. Se nós estudarmos a história de Israel, é uma história que ao mesmo tempo ela tem coisas terríveis como a ingratidão, a traição, a idolatria, o afastamento de Deus pelo povo, mas mostra como Deus amava o povo e agia no seu povo. Como um condutor que a lei foi, ela nos levou até Cristo, nos ensinou o povo de Israel até que ele fosse a Cristo. Para você ver como isso serviu, Ezequiel diz que o meu povo é um povo que é idólatra de coração e a idolatria está engajado no coração dele. Depois que Israel sai do exílio babilônico, Israel se torna um povo monoteísta radical. Nunca mais na história. Passaram-se quase 2.500 anos e nunca mais se viu um judeu idólatra. Foi uma cura completa. Essa era a função da lei. A terceira é que a lei também funcionava como um cuidador de uma criança. Aquele que estava sobre a lei é como se fosse uma criança pequena. E Paulo fala assim, olha, quando uma criança é pequena, ela não se diferencia em nada de um escravo, porque ela tem as mesmas obrigações. Se você vê ela brincando com o escravo
Naquela época os escravos não eram de raças diferentes, às vezes eram muito parecidos. Às vezes você via um escravo brincando com uma criança, você não diferenciava quem era quem. Então a lei também era isso, é como uma criança que quando chega à maioridade, que somos nós cristãos, que nós temos a maioridade da vontade de Cristo. Nós vamos ver em Coríntios que Paulo chega em Efésios, que Paulo fala da plenitude dos tempos. Quando na plenitude dos tempos Cristo se revela, nós chegamos à maturidade. E a última figura que nós vemos é a figura de Sara e de Agar. Agar representando a lei, como a lei era humana, como ela era a figura que representava a forma humana da lei, ou seja, para o homem. E Sara, como era filho da promessa, representando Abraão, seus filhos e os cristãos. Então Paulo usa essas figuras de linguagem para mostrar como a lei agia. E uma figura interessante é a figura que vai do aio de uma criança que usa uma roupa, uma toga infantil. E quando a pessoa se converte a Cristo, ela tira aquela toga infantil e veste uma roupa adulta. Paulo usa muito isso. Ele vai falar que nós devemos nos despir, ou seja, desvestir do velho homem e nos vestir do homem novo. É a mesma figura que ele vai falar num outro momento da Bíblia. Então, mostra assim que esses textos, que enquanto os gentios, os outros povos que não eram judeus, eram escravos dos ídolos mudos, eram escravos da idolatria, eram escravos da ignorância, do desconhecimento de Deus. O judeu também era escravo, mas é escravo da lei, que apesar de o proteger, de o ensinar, ele ainda estava sob o jugo daquilo. E Cristo veio quebrar essas amarras, quebrar esses alços e veio nos libertar. Hoje nós somos livres de tudo isso. Já no capítulo 5 e 6, Paulo vai responder a questão da santificação. São princípios práticos. Aquela resposta, mas e agora? Ficamos sem nenhuma base? Porque a lei era uma base. A lei dizia, eu não devo matar, a lei dizia, eu não devo adulterar, a lei dizia, eu não devo mentir, eu não devo cobiçar, eu não devo ter inveja, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo comer isso, devo comer aquilo. E Paulo lembra bem, Cristo não veio quebrar ou destruir a lei. Cristo veio tirar a lei de um patamar que existia, que era o patamar das proibições, o patamar das regras, o patamar de princípios e jogar em um patamar muito superior. A lei se cumpre. Ele vai falar em um texto lá que é o seguinte, toda a lei se resume num só texto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a lei dizia não matarás, quem ama não mata. É uma frase até popular. Quando a lei dizia não adulterarás, quem ama não trai a sua esposa, não trai o seu marido. Quando a lei diz assim, não farás testemunho, falso testemunho, quem ama não vai mentir para a pessoa amada e nem vai mentir para as pessoas que ele ama. Ele não vai cobiçar as coisas de outra coisa. O amor matou todos os mandamentos. Eles foram cumpridos e agora nós temos uma lei superior. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o resumo que Jesus fez. E é o resumo que Cristo dá. O meu amor é o que vai ser suficiente. Então a santificação não é mais por obras. Eu não faço mais nada para isso. O judeu, até assisto algumas séries judaicas, acho interessante. O judeu tem uma série de regrinhas para ele não pecar. No sábado ele não aperta um botão do elevador para ele não pecar quando trabalha no sábado. Ele só come umas comidas específicas, ele não vai em qualquer lugar. Nós não temos essas regras, nós não precisamos dessas regras. Nós não precisamos que alguém diga pra gente, você não pode usar roupa tal ou roupa essa, que você não pode usar isso, usar aquilo, você não pode cometer tal ato, fazer tal ato. Não precisamos, nós sabemos. Agora nós temos santificado. A lei colocada em nosso coração, como diz Hebreus. Ela está aqui, encaixada em nós. Ninguém nos ensina mais, a lei está aqui. Quando nós cremos a Cristo, a lei está no nosso coração. Nós agora sabemos o certo e o errado. O Espírito Santo trabalha em nossa vida e cada dia nos ensina. É por isso que o novo convertido, às vezes,
tem muita dificuldade em certos aspectos, mas conforme ele vai se deixando ser preenchido pelo Espírito Santo, ele vai deixando a sua velha vida e ganhando uma vida nova. E se nós, mesmo que sejamos velhos de igreja, nos deixarmos viver por regras, por tradições, queremos ter uma justiça própria, queremos fazer com a nossa força, nós só vamos ter fracassos. Quem tenta ser santo por conta própria é um fracassado, porque não consegue. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus aos seus discípulos. Jesus é a fonte daquilo que dá a santificação. A força que vem da nossa fé vem de Cristo, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Se não tiver isso, não adianta, tudo é perdido. Então, as duas respostas que se tem a essas duas questões, salvação pela fé é suficiente? É. Precisa de mais alguma coisa? Não. Então, por que eu tenho que ser uma... Perguntam para Paulo, e por que eu tenho que ser uma boa pessoa? Por que eu tenho que abandonar os vícios? Por que eu tenho que fazer boas obras? Não é porque isso vai te salvar, mas é porque você ama Deus. E esse amor tem que ser mostrado nos seus atos e nas suas atitudes. E esse amor é como você, é como o escravo que trabalha e o filho que trabalha. O escravo trabalha pelo salário e às vezes ele é induzido e obrigado, ele tem que trabalhar na marra. O filho trabalha para o pai por amor, faz o melhor que pode porque ele ama o pai e ele quer que o pai receba o melhor que ele puder. Assim é a diferença entre o filho e o escravo. Aquele que vive de acordo com as obras vive na escravidão, vive sobre a lei. Ele não faz porque ele tem medo. Aquele que ama a Deus faz porque ama. E onde há amor, não há medo. Vamos ver em Gálatas 4, versículo 4, até o versículo 7. Ele resume tudo o que nós falamos, e todo praticamente o livro de Gálatas. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Para terminar, eu vou contar uma história que foi tirada do livro do Timothy Kelly, sobre Gálatas. Ele dá uma ilustração daquelas pessoas que agem como os Gálatas. E essa ilustração é uma história que um certo rapaz que era escravo foi comprado um dia no mercado de escravos e foi levado para a fazenda. Ele pensou, bom, vai ser mais uma vida de dificuldades, de tristezas, de muito trabalho e de sofrimento. Mas, para surpresa dele, quando chegou lá, o seu dono, em vez de o colocar como escravo sobre algemas, simplesmente o libertou, deu-lhe uma carta de alforria, e além disso, não só lhe deu a carta de alforria, ele também lhe deu o direito de ser filho da família, um herdeiro da propriedade. E ele assume, vive na vida como filho e goza de todos os bens do pai. Mas um dia, ninguém sabe o porquê, ele resolve voltar à vida de escravidão, volta às correntes. E fala, não quero mais ser filho, e volta a ser escravo. O pai, obviamente, procurou os melhores médicos e disse, meu filho enlouqueceu. E assim também somos nós, que depois de sermos libertos da escravidão da lei, nos tornamos filhos. E queremos voltar à vida de escravidão, de normas e regras.